Então, iniciando mais uma gravação com o nono ano. Mais uma vez, good morning, bom dia a todos, tá? Vamos aqui continuar, bom dia, com nossas atividades. Na última aula, nós ficamos com a atividade de casa da página 36 até a página 40. Então, vamos fazer a correção dessas atividades agora, tá? Por favor, abram seus livros na página 36. Nós vamos fazer a correção dessas atividades. Um minuto. Okay. A segunda questão da página 36, ela chegou. Volta lá. A segunda questão, ela é uma questão pessoal. Ela diz o seguinte: Answer the questions about yourself. Responda as perguntas sobre você mesmo. Que perguntas são essas? As perguntas da questão anterior, da questão 1. Se vocês voltarem para a questão 1, na página 37, nós temos aí uma série de perguntas, tá? De 3, 6, 9, 12 perguntas. Você não precisa responder as 12. Você pode pegar a primeira pergunta de cada letra, a primeira pergunta da letra A, a primeira da letra B, e assim sucessivamente, responder elas sobre vocês. Então, a letra A, a primeira pergunta é: Have you ever been on TV? Você já esteve na TV? E você responde se sim ou não. Letra B. Have you ever moved places? Então, você já se mudou alguma vez? Você coloca, responde, já se mudou ou não. Have you ever been abroad? Você já esteve fora do país? E aí você responde se já esteve fora do país ou não. E por último, have you ever played in a escape room? Então você já jogou, já brincou no escape room? E aí você responde se sim ou não. Ok? Dúvidas sobre a primeira questão? A segunda questão, na verdade. Página 36. Que ficou para a atividade de casa. 36. Perdão, 38. 38 a 40. Não, 36, 38. Na 36 a gente fez na sala. Ok? Dúvidas? Não. Então vamos continuar. Na terceira questão, vocês precisariam de uma interação com os outros. Acredito que tenham feito, já que vocês conversam tanto em casa também. Sempre interação é fácil resolver essa questão. A terceira questão diz o seguinte: bom dia. Bom dia. You will find. Vamos lá. A terceira questão diz o seguinte: You will find someone who. Você vai encontrar alguém que. You must find people who said yes to each question in exercise 1. When you find them, write down the details. Use the form to help you take notes. Então, a gente vai ter que... Nós temos que encontrar pessoas ou... Você sabe que não pode fazer isso. Mas mesmo assim,
A gente tem que evitar o contato. Vamos lá? Então, você tem que encontrar alguém que responda sim para todas as perguntas, para cada uma das perguntas, na verdade, por questão 1. Então, a primeira pergunta, como vocês viram, é Have you ever been on TV? Você já esteve na TV? E aí você vai colocar o nome da pessoa que respondeu positivamente a sua pergunta e depois colocar detalhes. Quando foi, por que ela apareceu, algo desse tipo. Certo? Mesma coisa com a letra B. Vai colocar alguém, a pergunta é a mesma que a gente falou. Have you ever moved places? Então você já se mudou? E aí você vai colocar alguém, o nome de uma pessoa que já tenha se mudado, e escrever detalhes dessa mudança. Tá? Onde a pessoa morava antes, por que ela se mudou, essas coisas. Letra C. Have you ever been abroad? Você já esteve fora do país? E aí coloca o nome da pessoa e escreve alguns detalhes. Por exemplo, que país ela foi? E se ela foi com a família, se ela foi com um amigo, se ela foi sozinha, essas coisas. Na letra D, a pergunta é Have you ever played in an escape room? Você já jogou, já brincou no escape room? Coloca o nome da pessoa e coloca detalhes também. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo. Quarta questão. In Paris report on one of the classmates he wrote about exercise 3. See the example, Dave has moved places. He lived in Porto Alegre when he was a child, and he moved because his mother got a job in São Paulo. Então, a quarta questão é para você compartilhar as suas respostas com um colega. Tem um exemplo aqui. Colocar as frases assim. Dave has moved places. Então, o Dave se mudou. He lived in Porto Alegre when he was a child. Ele morou em Porto Alegre quando ele era criança. He moved because his mother got a job in São Paulo. Ele se mudou porque a mãe dele conseguiu um emprego em São Paulo. Tá? E seguindo, nós temos um trecho English is fun, então, inglês é divertido. You are an investigative journalist hiding yourself in a box to go inside an office to get details in an unlawful activities of the owner. In your search for evidence, you come across a laptop for which you need a password to copy the file. Now you have to find the password using the clues and objects around the place. Also the key to open the door for you to come out of the office. Então aí é um joguinho para você tentar descobrir a senha de um computador que você precisa para poder conseguir copiar os arquivos para sua investigação. Oi? Daqui a 15 dias. Oi? Daqui a 15 dias. Quinta-feira, a próxima. Vamos lá? Seguindo, página 39, nós temos os sentences vetting. Primeira questão. Read the sentences listed. Some of them are not right. In the small groups, decide which ones are right or wrong. Each group has $1,000 to take part in a sentence vetting. If you are sure that a sentence is right or wrong, bet a high amount of money. On the other hand, you are not sure. If you're not sure, bet just a little or nothing at all. The winner is a group that has more money at the end of the betting. Aqui era um joguinho para fazer em grupos, uma aposta sobre as frases que estão corretas ou erradas. Então,
Primeira coisa que você tem que fazer é observar se a frase está correta ou não. Vai ver gramaticalmente se ela está correta. E aí você vai colocar right or wrong. Você coloca lá se está certo ou errado. E do lado você colocaria um valor que você apostaria naquela frase. Tá bom? Supondo que você estivesse em $1.000 para apostar e ter que dividir por essas frases. Elas estão certas ou erradas. Como é que vocês fariam a divisão desse dinheiro aí para apostar? E aí é com vocês. Se você tem certeza, aposta um valor alto. Se você está em dúvida, você pode tanto apostar um valor baixo como não apostar nada naquela frase, porque você não tem certeza. Então vamos lá, a primeira pergunta é: Can you make the question again? Está correta ou está errada essa frase? O que vocês acham? Can you make the question again? Correta ou está errada? Right é correto e wrong é errado. Você vai colocar se ela está certa ou errada e quanto você apostaria. No how much é quanto você apostaria que você acertou essa questão. Então, vamos supor, eu acho que a frase está correta. Eu tenho certeza, então se eu tenho certeza que ela está certa, eu posso apostar um valor alto, porque eu sei que eu não vou perder. Se eu não tiver certeza, aí, ou eu não aposto nada, ou eu aposto um valor pequeno, porque vai que eu tenho 50% de chance. Oi? Sim. E gramaticalmente está correta. E aí? Primeira pergunta. Eu apertei right. E apostar todo o seu dinheiro em uma pergunta só. E se estivesse errado? Então, vamos lá, você acha que está certo? Qual foi a que você apostou? Diga aí. Na terceira. Did you travel to the beach last December? Certo ou errado? Então vamos lá. Primeira questão, como eu falei, can you make the question again? Certo ou errado? Right or wrong? Eu botei right. 39. Right, está correta. A primeira frase está correta. Então, can you make the question again? Eu posso ir tipo, pode acontecer, só acertei, posso tirar. Eu posso botar de novo, se quiser recuperar. Oi? Tipo, eu botei 100, aí eu consegui o 100 de novo, Não, a ideia era dividir por todo o... Aí eu vou postar nada nos outros. É por isso que era para ter dividido o valor, né? Então, primeira pergunta está correta. Então, escrevo aqui, ó, right. Primeira pergunta, right, correto. Quem acertou, meus parabéns. Pessoal, se não está entendendo em casa, eu vou explicar. A gente está fazendo a correção da atividade de casa. Estamos agora na página 39, que é uma espécie de jogo, de aposta, que você faz nas frases. A situação é uma situação hipotética. Imaginem que vocês têm $1.000 para apostar nessas frases. Você tem que olhar para a frase e dizer se ela está certa, se ela está errada, e colocar do lado um valor que você apostaria no seu palpite. Então, a primeira frase, ela está certa ou errada na sua opinião? Você coloca, acho que está certa. Quanto você apostaria nessa frase? Sei lá, $100 dos 1.000 que eu tenho. E aí, se ela estiver certa, eu ganho. Se ela estiver errada, eu perco. Só isso.
você vai fazer? Colocar essa frase certa ou errada e e quanto você apostaria. Entenderam quem está em casa agora? Nesse primeiro quadrinho, onde tá Higit, não sei o que lá, que eu não sei falar inglês, é para colocar Right ou wrong? correta ou errada, né? Exatamente. Right é correto e wrong é errado. Então você vai ler a frase. Ela gramaticalmente está correta ou está errada? E aí você coloca. Do outro lado é quanto você apostaria na sua resposta. Então, eu disse que está certo. Eu tenho certeza. Então eu apostaria um valor alto. Ah, eu não tenho certeza. Eu não apostaria nada ou então um valor bem baixo para não perder muito. Entendeu? Bom dia, gente. Ficou claro agora? Então, a primeira pergunta a gente viu que está correta. Can you make the question again? Você pode... Oh, perdão. Perdão. Não está correta não, está errada. Essa primeira pergunta está errada. E alguém sabe dizer por que ela está errada? A estrutura gramatical está correta. Mas tem uma palavrinha que não poderia estar aí, está errada. É o verbo make. Por quê? Em inglês a gente não fala fazer uma pergunta. É até redundante, mas o correto seria ask a question. Ou seja, perguntar uma pergunta. Em inglês a gente diz fazer, porque make é fazer, não é? Então make a question não é ask a question. Então é perguntar uma pergunta, digamos assim. Não pode parecer redundante, mas é a forma correta em inglês. Então a primeira está errada. Ok? E alguém apostou que estava certa a primeira? Eu tinha colocado, tinha falado que estava certo a primeira, assim, mas eu ia perder dinheiro também. Viu? Ia perder a aposta. É por isso que não pode apostar tudo no valor, porque você pode se equivocar. Segunda frase. Has your sister did her homework? Errado, certo, quem está certo? Quem acha que está certo? Ninguém acha que está certo, quem está errado? Por que está errado? Por conta do resto? Na verdade não, o resto está correto, por quê? Your sister é sua irmã, terceira pessoa do singular. Então, o verbo auxiliar do present perfect é o has. Lembra que o has com a terceira pessoa do singular? Então, é para Todos os outros. Primeira, segunda e terceira do plural. Então, primeira e segunda do singular. Primeira, segunda e terceira do plural, has. Terceiro singular, has. E aí? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, pessoal. Tá errada. E o que está errado nessa frase? Não é o verbo auxiliar. O de, que é o verbo principal. Nós vimos que no present perfect, o verbo principal tem que vir de que forma? No particípio passado. Did não é o particípio passado de do. Did é o passado simples, o simple past. O particípio passado de did é done. D-O-N-E, done. Ok? Então, por isso, ela está errada. Então, quem apostou que estava correto ia perder aí a aposta. Terceira questão. Did you travel to the beach last December?
Isso daí tá certo? Então, quem acha que está errado? Ninguém? Se alguém disser que achava que estava errado, eu disse agora não estava certo. Está correto. Então, aqui a gente tem o simple past sendo usado. Então, o verbo auxiliar tem que ser dele, porque é simple past. A gente tem um marcador aí que indica o porquê da gente usar o simple past, que é o quê? O last December, ou seja, o último dezembro. Quando nós podemos identificar na nossa linha do tempo quando a ação ocorreu no passado, isso indica que a gente vai utilizar o simple past, geralmente. Tá? Então, quando a gente diz quando ela ocorreu, simple past. O verbo, que é o verbo travel, está no infinitivo, que é a forma adequada para uma pergunta no simple past. Então, tudo perfeito. Correto. Então, quem quisesse apostar nessa daí, seria vencido. Quarta questão. When you visited Canada, when have you visited Canada? When é o quê? Quando? Lembre-se que esse have aí, ele não é o verbo ter. Ele é o auxiliar do present perfect. Opa, vamos lá. Por que teria que ser has aí? You é a terceira pessoa singular? You é segunda. Mas o problema aí não é esse. É que, para esse tipo de pergunta, eu não vou usar o present perfect. Eu estou perguntando quando você visitou o Canadá. Correto? Se eu estou perguntando de uma data, qual é o tempo verbal que eu uso para dizer quando a ação ocorreu no passado? Acabei de comentar sobre isso. O simple past. Então, se a ação no passado que eu estiver me referindo, eu indicar quando ela ocorreu, simple past. Exatamente. Se eu estiver falando de uma ação no passado e eu só comento sobre a ação, eu não digo quando ela ocorreu, o importante é a ação em si e não quando, eu uso present perfect. Certo? Se a pergunta fosse, você já visitou o Canadá? Aí seria o present perfect. Have you ever visited Canada? Porque o importante aqui é a ação. Você já foi? Aqui não, aqui a gente está falando quando. E aí, você vai usar o simple past, porque você vai indicar o momento, na linha do tempo, em que a ação ocorreu. Então, a quarta questão está errada. Quinta. How many games have you played since January? Right or wrong? Correto ou errado? Wrong? Por quê? Vamos dizer. O sense? Não. É porque o velho vai tratar perto do nome. Ele está Não. A questão aqui é que a frase está correta. Então, quantos jogos você jogou ou você tem jogado desde
Janeiro. How many games have you played since January? Estou falando de uma ação que começou no momento no passado, mas que continua até hoje. E nós aprendemos que para ações que se iniciam no passado, continuam até o presente, a gente usa o present perfect. Correto? Então, how many games é quantos jogos? Isso aí vai ser o pronome interrogativo. Depois tem o verbo auxiliar, que é o have. Está correto porque o sujeito aqui é you, segunda pessoa. Então, a gente usa o have mesmo. Sujeito, o you played, é o verbo play, no participio passado. E depois o since January. Since, nesse caso, é desde janeiro. Exatamente. Lembra que a gente aprendeu que geralmente, quando a gente usa essa forma do present perfect, para falar de algo que começou no passado, continua até hoje, a gente vai usar essas duas preposições, o since ou o for. Since vai ser desde. E o for vai ser há, no sentido de há quantos anos. Então, eu conheço ele, ou eu trabalho aqui há quantos anos. Ok? Vamos seguir. Então, a sexta pergunta é: How long have you studied here? Ele falou que está errado por conta do ED no study. Concordam, discordam? E aí? Três pessoas do grupo. 3 pessoas no máximo. O ideal são 2, eu falei que se fossem 3, iria aumentar o tempo. Qualquer dúvida, se vocês assistirem o vídeo da semana passada, eu explico tudo certinho lá. Essa questão de tempo, como é que vai mudar. Então vamos lá, pessoal. Seguindo, sexta questão, e aí? Correto? Incorreto? Faça suas apostas, literalmente. Nessa Heitor venceria. Porque está correta. Vamos lá. Ele falou do ED do Simple Past. Beleza. Mas essa frase não está no Simple Past. Uma pergunta no Simple Past. Como chamou? Uma pergunta no Simple Past, ela precisa do did, que é o verbo auxiliar do Simple Past. E aqui a gente não tem o did. Então, não é Simple Past. Tá certo? Então, vamos lá. How long have you studied here? Então, há quanto tempo você estuda aqui? Estou perguntando sobre algo que começou no passado e que é verdade até hoje. Então, você começou a estudar aqui há um momento no passado e ainda estuda. Então, há quanto tempo você estuda aqui? Present Perfect. Exatamente. E o Present Perfect aqui está sendo usado de forma correta. O how long é o pronome interrogativo, o have é o verbo auxiliar. E temos o you, o sujeito, studied, que é o verbo principal no participio passado. Sétima questão. Sétima frase, perdão. I never went to England. Quando a gente quer falar que nunca fez nada, ou perdão,
A gente nunca fez alguma coisa na vida. Qual é o tempo que a gente geralmente usa para falar isso? É o tempo verbal. Quer dizer. Eu nunca fiz. Lembra quando a gente fez aquelas atividades da TV? Você já esteve na TV? Não, eu nunca estive. Qual foi o tempo verbal que a gente utilizou? O present perfect. I have never gone to England. Seria, eu nunca fui para a Inglaterra. Roberto, se eu falar assim, na vida real, esquecendo regras gramaticais, se eu falar I never went to England, as pessoas vão entender o que eu quero dizer? Vai. As pessoas vão entender, sem problemas. Mas se você quiser falar de uma forma mais adequada, o melhor seria I have never gone to England. Eu nunca fui para a Inglaterra. I never been to England. Eu nunca estive na Inglaterra. Ficaria um pouco mais... Exatamente. Oitava questão. I've studied English and Spanish. Sétima está errada. Oitava questão. A sétima está errada. Exato. Está na sorte aí. Oitava frase. I've studied English and Spanish. E aí? Vou segurar meu dinheiro. Vou segurar meu dinheiro. Eu estudo inglês para né? Façam suas apostas. E aí? Correto e incorreto? Alguém? Manifestem-se. E correto? Mas se você falar correto, vai acabar contraindo, também. A contração ela é opcional. Você contrai se você quiser. Geralmente na linguagem falada, as pessoas fazem contração para ficar mais prática. Mais fácil. Geralmente, a maioria dos falantes de todas as línguas, eles tendem a ser preguiçosos. A gente não é. Na sua língua, eu estou falando assim, preguiçoso no sentido de tentar pegar sempre o caminho mais fácil. Eu já dei um exemplo aqui, principalmente, então, todo mundo em qualquer língua. Exemplo. Muita gente aqui no Nordeste fala o seguinte, que diabo é isso? Fica parecendo que é uma palavra só, que diabo é isso? Preste atenção, imagina uma pessoa não nativa do português para tentar entender o que você está falando. O que diabos é isso? Que diabo é isso, hein? Ele ainda tem um M no final. Que diabo é isso, hein? Acabou com qualquer estrangeiro que venha para cá. Mas é verdade, então. A gente pegou e aglutinou várias palavras. Teve algo que a gente... O que? A gente já tirou o.
Já juntou que com a palavra diabo. Que diabo. Já viram, pessoal? Que diabo é isso, hein? Outra coisa. Um exemplo mais claro. Um exemplo mais simples aqui de contração que a gente faz em português. Tem um bairro aqui que é Caixa d'Água. É um D, apóstrofo, água. Caixa d'Água. E aquilo é uma contração. E é uma contração bem parecida com a que acontece em inglês. O apóstrofo, você vai retirar a letra, colocar o apóstrofo e colocar o restante da palavra. Caixa d'Água. Oi? Senhores, por gentileza. Obrigado. Então, vamos lá. Então, aqui está correto. O que a gente fala? Eu estudei, I've studied English and Spanish. Eu estudei inglês e espanhol. Estou falando de uma ação que aconteceu no passado, mas a importância aqui está em cima da ação em si. Eu estudei inglês e espanhol. Quando isso aconteceu, não é importante. Antes da faculdade, eu estudei no... Oi? Não entendi. Tá certo. Antes da faculdade, eu estudei no Cultura. Um bom tempo. Aí, então, vamos lá. Nona frase. I've traveled to Egypt last year. I've traveled to Egypt last year. Errado por quê? Como? Vamos lá, essa frase está errada, mas a relação do verbo. Travel é um verbo regular. O que acontece com os verbos regulares? Os verbos regulares têm as duas formas do passado, tanto o passado simples quanto o participio passado iguais. Então não tem diferença. O problema aqui é o last year, que é ano passado. Eu estou dizendo quando a ação ocorreu. Eu não uso o present perfect. Eu uso o simple past. Então, se eu digo que eu fui para o Egito ano passado, eu não vou usar o I traveled. Não vou usar o present perfect. Eu vou usar o simple past. I traveled. Vou tirar o have. Ok? Entendeu ou não? Então, essa nona está errada. Wrong. Décima frase. My father changed jobs and we moved here 2 years ago. E aí? Certo ou errado? Present perfect. E aí? E aí, pessoal? Correto ou errado? My father changed jobs and we moved here 2 years ago. Meu pai ele mudou de emprego e nós mudamos para cá
Há 2 anos atrás. Está correto? Isso aí, que é uma história que acontece mais nos Estados Unidos do que aqui. Depende. Depende. O meu pai mudou de emprego e nós nos mudamos para cá 2 anos atrás. Estou dizendo quando a ação ocorreu. Foi há 2 anos atrás. Então eu uso simple past, correto? Então a frase está certa. Usou simple past, indicou quando a ação ocorreu, então sem problemas. 10º correto. 11º. My mother has worked as an engineer since 1996. E aí? Correto ou não? Mais alguém tem uma opinião? Ninguém? A frase está correta, pessoal. Por que está correta? Primeira coisa, ela está falando de uma ação que começou no passado e continua até hoje. A minha mãe trabalha ou tem trabalhado como engenheira desde 1996. Minha mãe é terceira pessoa singular, é ela. Então, se eu vou usar o present perfect e o sujeito é minha mãe, terceira pessoa singular, o verbo auxiliar vai ser has, e não have, que é terceira pessoa singular. E o verbo work, que é o verbo principal, tem que estar no particípio passado. Work é um verbo regular, então o particípio passado dele é com ED também. So, my mother has worked as an engineer since 1996. Minha mãe tem trabalhado como engenheira desde 1996. Correto. Certo? E a última frase, have you ever been abroad? A última frase também está correta. E quer dizer o que essa frase? Não sei, eu sei que eu vim aqui na página 37 e estava... Have you ever been abroad? Quer dizer, você já esteve fora do país? Na próxima questão, tá? Pessoal, segunda questão diz o seguinte. Espera aí. Vamos lá? A segunda questão diz: correct the wrong sentences in activity 1. Então, corrija as frases erradas na atividade 1. Então, vamos lá. A primeira frase simplificada errada é aquela ali. Can you make the question again? Oi? Tem que trocar por essa, vai ficar
you ask the question again? Pessoal, vamos pedir por gentileza para vocês sentarem. Senão você vai conhecer lá, Então, vamos lá. Segunda frase é o Has your sister did your homework? No, has your sister done her homework? A próxima foi a frase de número 4. When have you visited Canada? Correto, right? When did you visit Canada? Em seguida, para a frase número 7, não é isso? I never went to England. Correto? I have never been. E a nona questão é I'd rather forgive last year. Correto? I'd Ok? Esse é o segundo. Então, essas são as frases da segunda questão. Primeira, can you ask the question again? A gente trocou o ask. Tá complicado hoje, né? Então, a primeira pergunta é o can you ask the question again? A gente tirou o verbo make, substituiu por ask. Has your sister done her homework? A gente tirou o did e colocou done. Na quarta frase, when did you visit Canada? A gente colocou o simple past, nesse caso colocou o did. Sétima questão, a gente colocou o present perfect, I've never been to England, e trocou o verbo principal, colocamos aí o been, verbo to be, no lugar do go. A nona, a gente colocou o simple past,
E essa aqui que está aparecendo na tela de vocês, a 12ª, vocês não vão colocar, tá? Porque foi um erro aí no livro. E por último, no final, pessoal, vocês têm aí uma autoavaliação para vocês fazerem. Vocês vão dizer como se sentem em cada um desses pontos. Tem aí os rostinhos e vocês vão marcar cada um deles. Primeira pergunta a primeira frase é, after this lesson, não, depois dessas aulas, vamos assim, desse capítulo, I can read informative articles and understand the information given. Eu consigo ler artigos informativos e entender a informação dada. 2. I can listen to news interviews and understand how the information is planned. Eu consigo ouvir entrevistas, tá? E entender como as informações são planejadas. Terceira pergunta. I can ask questions with ever and answer them using already, yet, and never. Eu consigo fazer perguntas usando o ever e respondê-las utilizando o already, o yet e o never. 4. I can understand how website... I can understand how a website for questions and answers work. Então, eu consigo entender como um site para perguntas e respostas funciona. Lembra que a gente falou que foi Yahoo e outros tipos? Quinta. É verdade. Quinto ponto. I can search for information about a topic, analyze the data collected, and write a short article about it. Então, eu consigo pesquisar informações sobre o tópico, analisar a informação coletada e escrever um pequeno artigo sobre ele, sobre o tópico pesquisado. Ok? E aí vocês se autoavaliam em cada um desses pontos e colocam aí como se sentem. Ok? Dúvidas? Podemos seguir para o livro 4 agora? Isso aí Mas aqui, eu vim para isso é para o perfil dele. Ele bloqueou. Pessoal, senhores, por gentileza, pedirei encarecidamente que os senhores retornem para os seus lugares. Eu vou dar um pouquinho de informação. Eu não sei como parar com ela funcionando. Eu estou vendo uma voz, eu não vou ver essa ligação. Dormindo, pensando em mim. Pronto, senhores, terminaram os assuntos paralelos. Só um minutinho aqui para abrir o livro. Aí,
Aí falei lá e ele grita. Minha dor, ele andando com a vida na casa. Ele falou, e ela não vai lá, a gente tem um lugar de falar. Vai chegar numa cultura lá. Um minutinho, pessoal. E vai pegar esse já vai gastar já vendeu. Passou que eu você achar foi foto de dele lá. Eu vou fazer tanto Vamos lá. Já. Pessoal, por favor, abram seus livros aí. Oi. Beleza. Deixa pra ele voltar, por aí. Ele voltar? Por favor. Vamos lá, pessoal, página 6. Por gentileza. 6. Vai gravar o podcast. Vamos gravar um bagulho. Vai gravar o podcast. A gente vai gravar o podcast. Antes da página 6, vamos ter uma discussão para a gente fazer na página 5. Então vamos voltar aí um pouquinho antes. Página 5, tá? E começa com o seguinte. Think about the language or the languages you speak. Então, pense sobre a língua ou as línguas que você fala. Is your mother tongue native from your country or has it come from another one? Então, a sua língua mãe, ela é nativa do seu país ou ela vem de outro país, de outro lugar? Nossa língua, ela vem de outro país. E a nossa língua vem de Portugal, que foi um dos principais colonizadores aqui do Brasil, né? Oi? É o 4. Livro 4.
Eu guardo. Então, vocês sabem que aqui no Brasil nós temos duas línguas oficiais, vocês sabem disso, né? Como? Não. Na verdade, não. O português aqui do Brasil é o português mais feio. Na minha opinião, não. mais bonito. Não, eu não estou falando assim. É que você vai falar. Pessoal, vamos lá. Qual é a segunda língua oficial do Brasil? Ninguém sabe qual é a segunda língua oficial do Brasil? Qual? Não, o primeiro é o português. Qual a segunda? Ninguém vai acertar? A segunda língua oficial do Brasil é a Libras. Linguagem brasileira de sinais. É a segunda língua oficial do Brasil. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto para refletirmos aqui sobre a nossa língua. Não, assim, eu já fiz aula há um tempinho, mas eu sei muito básico mesmo. Muita coisa que eu sabia até, eu acabei esquecendo. Eu tive, assim, eu passei um tempo até desenrolando, digamos assim, um pouco, porque eu tive um amigo na faculdade, que estudou comigo, que os pais dele eram surdos. Então, ele é ouvinte, mas tanto o pai quanto a mãe dele são deficientes auditivos. E aí, ele fala Libras naturalmente. Na verdade, ele aprendeu a comunicar em Libras primeiro do que aprendeu a falar normal, assim, falar português, não normal, perdão pela palavra. Falar português como a gente. Para ele aprender o português, ele tinha que conviver com a avó. A avó levava ele bastante para casa dela para poder praticar com ele. E também na escola, convivendo com as pessoas, para ele poder ter contato mais com o português. Porque dentro de casa, os pais dele só se comunicavam em Libras. Então, na faculdade, todo mundo que faz licenciatura, na faculdade, todo mundo que faz licenciatura tem que estudar Libras. Tem a cadeira obrigatória de Libras na faculdade. E aí, ele me ajudou muito, tanto na matéria, quando a gente estudou lá, tanto na matéria quanto fora. Assim, a gente perguntava várias coisas, ele ajudava bastante. Como eu não tenho muito contato com ele, hoje em dia, já faz tempo que a gente estudou junto, e aí eu fui esquecendo muita coisa, não fui praticando, mas era bem legal, que a gente praticava, ele ajudava, não somente me ajudava, como ajudava outras pessoas. E eu achava super interessante, porque no período que a gente no período que a gente estava estudando Libras e tal, ainda estava muito... Eu via muito ele conversando com algumas pessoas, porque ele tinha muitos conhecidos na comunidade de deficientes auditivos, né? E fazendo chamadas de vídeo com a galera, era muito interessante. E vocês comunicavam chamadas de vídeo, fazendo só... Era muito interessante. Vamos lá. Segunda pergunta aqui para a gente refletir. Where are the other languages you speak from?
Why have you learned? Did you learn them? Então, de onde as outras línguas que você fala são? De onde são as outras línguas que você fala? Melhor, organizando a pergunta. Por que você aprendeu elas? Porque você está aprendendo elas. E aí? A gente estuda o inglês porque ela é considerada, hoje em dia, uma língua franca. Se você for pegar, inclusive, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, você vai ver que lá o inglês ele é considerado uma língua franca. Então, Oi? Não entendi ainda. Estou dizendo, gramaticalmente, para que fazer a estrutura da descrição comentada, vários português, vários. O inglês é assim. É uma língua. É engraçado que, já que vocês abriram esse parênteses aí para falar de pronome neutro, em inglês existe. Mas como é que funciona? Não, vamos lá. Como é que funciona o pronome neutro, digamos assim, no inglês? Vocês sabem que no singular a gente tem he, she e it. Vai diferenciar aí de gênero. He, pessoa do gênero masculino. She, pessoa do gênero feminino. Certo? E o it é quando não for uma pessoa. Então é independente do gênero. Um animal, ou carro, o que for, objeto. It. Como no inglês existem várias palavras que não têm gênero, diferente do português. No português, praticamente quase todas têm gênero. Quase todos os substantivos têm gênero. Claro que tem alguns que são comuns. Por exemplo, cliente, que a gente chama de comum de dois. Como assim? Não comum de dois. O que vai variar é o artigo que vem antes, vai dizer se é o cliente ou a cliente. Mas em inglês isso é muito comum e piora, porque em inglês o e o a não tem distinção. É the. Então se eu digo assim, doctor. Doctor pode ser médico e médica. Então, como é que eu sei que é o médico ou a médica? Se nem a palavra vai variar e nem o artigo. Aí eu vou ter que usar, se eu quiser deixar claro o gênero, eu uso uma palavra depois, male ou female. Seria algo como macho e fêmea, ou homem e mulher. Ou a male doctor, então, a male doctor, então, um doutor homem, diz assim. A female doctor, então, uma médica mulher. Só que, imagina que eu preciso de um médico. Não quero saber se é homem, se é mulher. Como é que eu me refiro a ele ou a ela, se eu não sei o gênero? Eu vou falar he or she o tempo todo. Aí eu posso utilizar a terceira pessoa do plural. Roberto, Oi, pode falar. licença. Yasmin pediu para avisar que ela não está na aula, porque ela vai ter que levar o avô dela no hospital, que ele está fazendo tratamento, ela tem que acompanhar ele. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que, por exemplo, comigo, eu vou mandar eu não vou estar só uma mulher, eu vou falar doutor. Então, mas eu quero falar dele. Eu quero citar o médico ou a médica em terceira pessoa, só que eu não sei se é ele ou ela. Aí eu posso usar a terceira pessoa do plural. Eu posso usar they.
Mas, poxa, they não é eles ou elas? De forma geral, sim. Mas, quando eu estou me referindo a uma pessoa, eu não sei o gênero, eu posso usar o they sendo singular. Oi? They é eles ou elas. Mas ele pode ser utilizado no singular para me referir a uma pessoa que eu não sei o gênero. E aí, hoje em dia, algumas pessoas que se consideram não binárias, não conheço as outras definições, elas optam por serem chamadas pela terceira pessoa do plural em inglês. Que já acontecia, assim, essa questão, ou quando você não sabe o gênero, ou me referir a um bebê na barriga da mãe. Não sei ainda, ninguém sabe se é menino ou menina. Posso me referir usando they, porque eu não sei. E agora as pessoas que se consideram não binárias, elas pedem para usar isso. Mas aí, isso é uma estrutura que já existe na língua. Eles não estão mudando a língua. No nosso caso, as pessoas estão querendo mudar a língua e tem uma questão. Já que a gente está falando aqui da origem da nossa língua. O português, ele é uma língua que vem do latim. Certo? No latim, a gente tinha as três situações. A gente tem o feminino, tem o masculino e tem o neutro. No latim, existem os três casos. Só que o que acontece? Para muitas palavras, para muitas coisas, o masculino era muito parecido com o neutro. E na transição, a gente sabe que a língua é um processo, ninguém sentou assim, vamos criar o português hoje, vamos colocar as regras aqui. Não, é um processo longo, que a língua vai se transformando, vai mudando. E aí, como era muito semelhante o neutro do masculino, as pessoas acabaram que foram juntando, e com o tempo, o neutro e o masculino viraram uma coisa só. Por isso que quando eu digo assim, bom dia, senhores, eu não estou dizendo somente o masculino, eu estou usando os senhores como uma forma neutra. Ou, boa tarde a todos. O todos aqui não é masculino, ele vai estar assumindo a função do neutro. Então, por isso que você dizer boa tarde a todos e a todas é desnecessário. Muitas pessoas fazem isso por uma questão de afirmação, de reafirmação das mulheres. Sem problemas. Bom dia a todos. E a gente? Não dá pra mim, não? Não. Aí, o que acontece? Se você quiser fazer isso como uma ação afirmativa, então você está querendo deixar claro a posição das mulheres e tal, massa. Mas se a gente conseguir a questão gramatical, o todos aí não é machista. O português é uma língua machista. Não. Essa é a questão da praticidade. O todos, não estou sendo machista, falando somente dos homens. É uma questão de neutralidade. Ele está sendo neutro. Esse é o neutro. Não precisa... O que acontece? A língua, ela mudou. Existia o neutro e o masculino e o feminino. O neutro e o masculino se juntaram, tem uma função só. E agora as pessoas estão querendo fazer essa divisão novamente. Só que, é como eu falei, a língua, a gente não senta e muda ela. Vê o problema que foi quando teve a questão tentaram mudar as normas gramaticais. Foi um problema, passaram anos para poder padronizar, foi aquela confusão. E muitos países não aceitaram a mudança. Porque geralmente não é a gramática que dita a língua. É o contrário. A língua que dita a gramática. E aí, o que a gente usa, depois de um tempo, passa a ser a norma padrão. Mas aí é uma questão que eu vejo assim.
Muita gente tem problema, é até uma questão de falta de conhecimento às vezes, de questão linguística, questão de, as pessoas hoje em dia estão cancelando palavras, por exemplo. Só que a origem da palavra não necessariamente tem o sentido que ela tem hoje em dia. As palavras podem mudar completamente. Do mesmo jeito que tem palavra que não tinha nada a ver, que hoje em dia pode ser uma coisa super feia, existe o contrário também, que poderia no passado ser uma coisa feia, mas hoje em dia é uma coisa inofensiva. Não é a origem da palavra que dá o sentido que você está usando ela. Mas vamos lá. Eu acho que eu quero mudar a metodologia, eu acho que não vai mudar isso não. E mudar uma língua por causa do conta de um grupo de pessoas, eu acho que é muito melhor que você mudar. Como você quer ser chamado, ou então mudar a fala, por exemplo, e mais pessoas assim, do que mudar ou usar gramática. É verdade. Quer dizer, Não, assim, minha opinião pessoal, vocês podem discordar, todo mundo tem direito de ter sua opinião. Eu acho que tem que ter nome neutro, tudo tem que cancelar as palavras da sua opinião. Mas a minha opinião, eu acho que um pouquinho de estudo sobre a questão linguística, sobre a própria língua, a origem da língua, você vai ver que não. Essa carga preconceituosa que colocam no português na verdade, não existe. É uma visão superficial e falha das pessoas. Essa é a minha opinião pessoal. Igual, se você usar a palavra, sei lá, criado mudo, não pode, porque foi criada por conta de um escravo, não sei o quê. A origem da palavra não necessariamente tem a ver com o sentido que você usa hoje. Ninguém usa a palavra criado mudo pensando, vou usar essa palavra aqui para falar mal dos escravos que trabalhavam do lado da cama do... Essa é a minha opinião pessoal, mas todo mundo tem o direito de discordar, todos têm a sua opinião. Se você acha que deve evitar essa palavra, é um direito seu, você pode usar outras palavras para substituir, mesa de cabeceira. É um direito seu. Certo? Eu só acho equivocado quando você tem que forçar outras pessoas a seguirem a mesma linha de pensamento que você. Vamos lá. Então, aqui a pergunta foi de onde vem as outras línguas que a gente fala. Então, o inglês, ele tem... Não. O inglês é uma mistura de várias coisas. Vai ter influência do latim, vai ter influência das línguas lá, de origem nórdica. Inglaterra. Mas a Inglaterra já pegou... Vamos lá. Languages. Próxima pergunta. Languages tend to spread around the world. In which way do you think this happens? Então, as línguas, elas tendem a se espalhar pelo mundo. De que forma você acha que isso acontece? Beleza. Então, antigamente era por conta da colonização. Hoje, por conta da internet só. Algumas línguas sim. Por exemplo, globalização. Uma coisa que eu não sabia, não tinha noção, e que eu vi acontecer, foi o pessoal, muita gente estudando coreano por vontade própria. Mas, e aí? O que é que possibilita isso de acontecer, se não for a internet? É a internet, é a cultura, assim. Não, aí você está sendo desrespeitoso com a cultura do país. Para falar a verdade, nenhum dos dois, assim,
é muito meu estilo musical, não. Mas é sim, vai ser muito melhor. Aí, tu é o problema aqui, tá? A notícia não deixe nem quantos quilômetros, né? Então, vamos lá. O que é que eu quero dizer? Eu achei impressionante, porque eu estava lá no Proinfo, aí funciona, eu estava no polo do Americano Batista. E lá no final de semana estava tendo um teste de proficiência de coreano. E tinha vários adolescentes, eu fiquei. Caramba, vê que interessante. Ele disse, poxa, muitas vezes o pessoal tem um pouco mais de preguiça de estudar inglês, de buscar por conta própria algumas coisas. Até na escola mesmo, com todo suporte, a pessoa ainda fica com um pouco de preguiça às vezes. Mas a questão cultural, estava influenciando vários jovens ali para estudar coreano, que é muito mais difícil a minha concepção, porque nem o alfabeto que a gente usa. E por conta própria, a maioria dos que estavam ali fazendo a prova eram autodidatas. Então, muitos adolescentes estavam estudando ali coreano por conta própria, por conta da cultura. Achei super interessante isso. Lorena acabou de falar, eu já tentei, mas é muito difícil, só sei algumas palavras. Mas eu achei assim, super interessante, porque é uma língua muito difícil, assim, na minha concepção, né? Eu não entendo praticamente nada, eu não entendo nada de coreano, para ser sincero. Mas para mim, só pelo fato de não ser o mesmo alfabeto que o nosso, já complica isso, já coloca num nível muito mais difícil. E aí, vamos lá. E aí eu vendo jovens, adolescentes, estudando uma língua difícil desse jeito, por conta própria. E desenvolvendo, isso é muito bom. Isso é massa. Isso é muito interessante mesmo. Mas aí, ele falou a questão das línguas se espalharem. O primeiro caso foi a colonização. Então, geralmente os países que colonizaram outros forçaram a sua língua naquela localidade, né? Então aqui ele fala português porque fomos colonizados por Portugal, nos Estados Unidos falam inglês porque foram colonizados pela Inglaterra, e assim vai. Vamos lá. E hoje em dia, esse é outro ponto, as questões comerciais também influenciam muito na língua. Como assim? Há algum tempo atrás, a França era considerada assim, muito importante economicamente. E aí, era obrigação praticamente das pessoas que iam estudar francês. Então, até aqui no Brasil, salvo engano, teve um período que na escola o francês era uma das matérias obrigatórias. Só que, hoje em dia, qual é a maior potência econômica os Estados Unidos. Além de ser além dos Estados Unidos ser a maior potência econômica do mundo, tem a questão de que muitos países falam inglês também. E aí facilita a comunicação e o inglês acaba virando essa língua franca aí. Outra questão é que eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. E qual é a segunda potência? Qual país está crescendo aí economicamente bastante? A China. E aí, para muitas pessoas, eu já vi várias pessoas falando disso,
na internet, eu vi pessoas dizendo que a nova língua que você vai ter que... O que acontece? O inglês... Pessoal, o inglês, hoje em dia, já é uma obrigação. Pessoal, a grande maioria, para não dizer todas as áreas de atuação de vocês, que vocês forem estudar, vocês vão precisar de inglês. Não é nem mais um diferencial no currículo de vocês saber inglês. Já é obrigação. E muita gente está dizendo que o diferencial agora, se você quiser se destacar, seria o mandarim. Você ir, porque por conta do crescimento que a China está tendo. Ainda bem que eu não moro na China, eu moro no Brasil. E aí, o pensamento, a ideia é essa aqui. Eu estou vendo a Karine aqui. Pode estar na sala errada, Karine. Ou vai descer aí no outro carro? Acho que ela vai sair na outra hora. Vamos lá. Vamos seguindo. Próxima pergunta aqui. So, not only languages... Vamos lá? Not only languages spread around the world, but also diseases. Então, não apenas línguas. Sim. Vamos lá, pessoal? Hoje vocês estão... Oi? É pra gente discutir aqui. Não precisa, essa não precisa escrever, né? Para fazer uma discussão só. Então vamos lá. Senhores, por gentileza. Então, como eu falei, não somente as línguas são espalhadas pelo mundo, mas também doenças. A gente está vivendo isso na pele, né? Which diseases have come to your country? Where did they come from? Então, que doenças vieram para o seu país recentemente e de onde elas vieram? Não vou falar aqui a palavra, porque está sendo gravado e vai ser postado no YouTube depois, para não a gente não levar eu não sei se eles desmonetizaram, não, mas não sei se eles tiram do ar. É melhor evitar. Mas a gente sabe qual é. A gente está sofrendo por um vírus agora, mas não é a primeira vez que isso acontece, não. A gente já teve aí várias outras doenças, tipo... A própria, o mais recente que eu consigo lembrar foi a questão da H1N1. É que eu consigo lembrar que eu já era adolescente nessa época, né? Aí eu lembro tudo. Só que na época não foi assim. O que está acontecendo hoje em dia, de fechar as coisas, não. Era noticiado tudo, mas não foi como está tendo hoje em dia. E aí a próxima pergunta. In your opinion, do languages and diseases spread in a similar way? Why? Na sua opinião, as línguas e as doenças se espalham de uma maneira parecida? Por quê? Na verdade, lição de casa para vocês. Pronto. Vê só. Essa atividade vai precisar de pesquisa. Vou passar
Uma página para vocês fazerem em casa, então. Página 6. Você vai precisar de pesquisar e de dicionário. Então, página 6, lição de casa. Vou terminar aqui a gravação, tá certo?